Nosso amigo Marcos, da Casa da Irrigação, Tecnologia em Sistemas Hidráulicos, breve, nova loja aqui em Água Doce. Nosso amigo Marcos, muito obrigado pelo apoio da Casa da Irrigação. Daqui a pouquinho um show do motoqueiro grande abraço também a todos os motoqueiros de Eucaliptus. Essa conterrânea, lá de Eucaliptus, está aqui presente. Nosso muito obrigado pela presença. Somos convidados a obrigado a pessoal da Motocross de Eucaliptus.